Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Quando eu falo, sempre estou falando isso. E quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a fazer parte desse canal. E também de antemão eu quero desde já agradecer àqueles que só fazem assistir, mas ainda não se inscreveram. E eu peço por gentileza que se inscrevam nesse canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Amém? Então eu quero trazer como tema, o tema dessa mensagem é: contas serão pedidas desta geração. Esse é o tema da mensagem. Contas serão pedidas desta geração. Que geração? Vamos ler primeiro o texto, para depois nós procurarmos saber, dentro da Bíblia, dentro do que está escrito, de qual geração Jesus estava falando. Então o texto principal se encontra aqui em Lucas, o livro histórico, ou seja, livro sinótico de Lucas, contando a história, a biografia de Jesus. Então, o texto principal é Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 50, que diz assim: para que desta geração, veja, presta atenção na pronúncia da palavra, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Veja que no versículo 50, Jesus fala para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas. Veja, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas que foi derramado. E no versículo 51, Jesus disse: sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Veja que a pronúncia já muda. No versículo 50 ele desta geração. No versículo 51 ele disse esta geração. A pergunta é: de qual geração Jesus estava falando que seriam pedidos contas pelo sangue derramado dos profetas que havia acontecido ali naquela época? Em épocas anteriores, de qual geração Jesus estava falando? Primeiro, a palavra desta, quando ele diz aqui, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Então, a palavra desta, essa pronúncia destas, entendeu? Desta geração, eu anotei aqui, o termo é utilizado, ou seja, é usado, né, quando demonstramos algo que seja relativo ou esteja próximo à pessoa que fala, à pessoa do discurso. Vou ler novamente. O termo desta é utilizado quando demonstramos
algo que seja relativo ou esteja próximo à pessoa que fala. Veja como é claro, meu irmão. Também pode ser utilizado quando nos referimos a algo que esteja no tempo em relação ao que se fala, para se referir o que será mencionado no discurso. Veja, meu irmão, não está falando para 2000 anos depois, e essa geração que seria cobrada, desta geração que seria cobrada, entendeu? Esta geração que seria cobrada, essas duas pronúncias que Jesus falou, não foi para essa geração aqui do século 21. Por quê? Jesus estava falando daquela geração que estava perto dele, a geração contemporânea de Jesus. Primeiro, porque não era essa geração que Jesus estava falando, porque essa geração de hoje, do século 21, não existia naquele tempo, doutores. E aí, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Teólogos metidos a sabe tudo. Vocês não sabem de pataca nenhuma. O que vocês sabem é falarem bonito, uma expressão bonita. Parece até políticos, meu irmão. Mas de escatologia vocês não entenderam nada. É verdade, até falam algumas coisas. Do Evangelho da Graça, da doutrina do Evangelho da Graça, vocês não entendem nada, pataca nenhuma. Falam até algumas coisas, mas sempre entram em contradição. A própria palavra, entendeu? Julga eles e enquadra eles, entendeu? E faz com que eles mesmos entrem em contradição. Então veja, desta é um termo usado quando demonstramos algo que seja relativo ou esteja próximo. Aquela geração estava próximo de Jesus, era a geração contemporânea de Jesus. Ou seja, o termo desta é usado, essa expressão desta é utilizado quando demonstramos algo que seja relativo ou esteja próximo à pessoa que fala. Jesus estava falando para aquela geração que estava próximo dele. Aquela geração estava ouvindo Jesus. Os seus discípulos estavam ouvindo Jesus. Os escribas, os fariseus estavam ouvindo Jesus. Jesus aqui estava chamando os intérpretes da lei, o contexto desse texto, né? Os intérpretes da lei, os doutores da lei aqui, Jesus estava chamando eles atenção. Então aqueles intérpretes da lei, os doutores da lei, fazia parte da geração que estava próxima de Jesus, e não esta geração do século 21, essa geração do século 21, do século 22, do século 23, do século 24, etc, e etc, meu irmão, não fazia parte ali da geração de Jesus, não estava próximo da geração de Jesus, não tem nada a ver, doutores. Veja como é claro. E essa expressão aqui, ó, no versículo 51, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Já muda a expressão, a fala. Veja, no 50 diz desta geração, e aqui no 51 diz a esta geração. A palavra esta é usado para algo ou alguém que está próximo, que está perto, e não para 2000 anos depois, meu irmão. Que mancada é essa, meu irmão? Que patacoada é essa? Como fala o nosso irmão Erivelto aí de Recife. Não faz sentido, doutor. Jesus estava falando com a geração das 12 tribos de Israel, que não existe mais. E essa geração aí, entendeu? Que a ONU constituiu Israel como uma nação, entendeu? Em 1948, não tem nada a ver. Essa geração aí não é a geração da Bíblia que Jesus falou. Entendeu? Então não tem nada a ver. Então veja, esta é usado
Essa expressão é usada para algo ou alguém que está próximo, perto. Entendeu? Então não é essa geração nossa. Então foi aquela geração que derramou o sangue dos profetas. E o juízo de Deus foi o juízo para o dia da vingança do Senhor. Então veja, meu irmão, é claríssimo e contra fatos, não há argumento, doutor. Não existe argumentos. E por eles não terem argumentos suficientes dentro da palavra, ele nos atinge, eles nos afrontam, nos jogam pedras. É isso que eles sabem fazer. Ou seja, é isso que eles sabem fazerem. Eles estão no plural, porque são muitos. É o sistema religioso todo que faz isso conosco. Entendeu? Então veja, é muito claro, meu irmão. Vou ler novamente, versículo 50. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo. Olha Jesus confirmando. Sim, eu vos afirmo. Contas serão pedidas a esta geração. Veja como é claro, meu irmão. É claríssimo. E contra fatos não há argumento. E qual foi essa geração? Que geração seria essa? A geração que rejeitou Jesus. Vamos ver? João capítulo 1, versículo de número 11. Vamos lá? João andou com Jesus e nessa fala de Jesus aqui, quando ele falou desta geração serão cobradas, né? Seria cobrada o sangue, né, dos profetas derramado, ou seja, aquela geração, né, que Jesus falou desta e falou esta geração. Ele usou duas expressões, desta geração e esta geração. Entendeu? O João estava ali próximo. João estava com ele ali, no momento da fala. E o próprio João vai escrever aqui qual foi a geração que rejeitou Jesus. Olha, em João capítulo 1, João capítulo número 1, versículo de número 10 diz assim: o verbo estava no mundo. Quem era o verbo? Cristo, o Jesus de Nazaré. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o glória, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, veja, foi aquela geração que seria cobrada, que foi cobrada no juízo de Deus no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, a parousia que aconteceu ali em 70, foi justamente essa geração onde João afirma que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não existe, meu irmão, argumentos para argumentar. É muito claro, aqui a gente não está inventando, não são invenções nossas, não são ideias nossas, não foi a gente que escreveu, entendeu? A Bíblia aqui, esse livro histórico, porque a Bíblia é um livro histórico, meu irmão, são fatos passados, e a história, ela trabalha com o passado, para que a gente venha conhecer o que aconteceu, por isso que está escrito, entendeu? Então veja, meu irmão, é muito claro e contra fatos não há argumento, contra essa própria palavra não há argumento. Então foi essa geração que não receberam Jesus, que rejeitaram o Messias. Veja, em Lucas capítulo 19, aqui em Lucas capítulo 19, no versículo 14, Lucas 19, versículo 14 diz, dizendo, olha o versículo 14, Jesus está contando a parábola das 10 minas, entendeu? Ele está contando essa parábola com relação ao reino de Deus que viria. Veja, meu irmão, vamos ler o versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Olha, visto está perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se
imediatamente. Aí ele começa a contar uma parábola, a parábola das 10 minas. Eu não vou ler muito essa parábola toda, porque senão a mensagem fica muito, muito longa. Depois você, em sua casa aí, quando você tiver um tempo, você acompanhe, leia aí o contexto dessa parábola. Mas o versículo 11 já diz em si, estava se tratando do reino que foi estabelecido no ano 70. Veja, no versículo 14, olha o que ele diz aqui, ó. Mas os seus concidadãos o odiavam. Não vamos ler o versículo 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Veja Jesus falando da sua volta, da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Veja a geração que rejeitou Jesus. Jesus contando uma parábola com relação ao reino de Deus. O reino que viria, o reino que estava perto, estava próximo de ser estabelecido. E veja que esta geração, essa mesma geração, eles rejeitam Jesus. Eles não aceitam. E na parábola Jesus deixa muito claro aqui, quando ele diz aqui, ó, olha, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram-lhe após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Foi o que aconteceu com aquela geração, a geração contemporânea de Jesus. Rejeitaram ele, entendeu? Chamavam de falsos profetas. A religião evangélica da época de Jesus foi quem matou Jesus, foi quem entregou Jesus. Entendeu? Então, é muito claro, meu irmão, a própria escritura, a própria palavra, o próprio evangelho vai denunciar o engano, as mentiras, as manipulações do sistema religioso evangélico, da religião evangélica, onde afirmam que Jesus ainda vai voltar. Não. Essas contas que seriam cobradas daquela geração, desta geração, ou seja, desta geração, daquela geração, a geração contemporânea de Jesus, estava conectado com a queda do templo, o juízo de Deus que veio sobre Israel. Entendeu? Então veja, é muito claro, não tem como escapar disso aqui. Não tem argumentos, doutor, e por mais que vocês tentem argumentar, não existe esse argumento que venha colocar abaixo, entendeu? Todas essas verdades que estão aqui, dentro do que está escrito. Aqui não é filosofia de homens, aqui não é ideias de homem, aqui está dentro do que está escrito. Respeitando a conjugação verbal, o tempo do verbo, o contexto histórico, cultural, entendeu? Respeitando tudo isso, meu irmão, nós entendemos hoje a escatologia consumada, entendemos hoje a doutrina do Evangelho da Graça, o que nós podemos trazer para os dias de hoje e o que nós não podemos trazer, o que era temporal e o que é atemporal, entendeu? Então é muito claro, meu irmão. Veja em Mateus 23, vamos para Mateus 23, Mateus capítulo 23, Jesus está dentro do templo. Jesus está chamando os fariseus, né? Os fariseus e os escribas, atenção. Jesus chama eles de hipócritas. E veja, em Mateus 23, no versículo 35 e o 36, diz assim, ó, olha, no discurso de Jesus ali dentro do templo, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 35. Versículo 35 e o 36 diz assim, vamos ler o 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, ou seja, do Seol, da sepultura? Aqui não é o inferno que o sistema religioso inventou. Roma criou, a igreja evangélica adotou, abraçou. Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas,
sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, as cidades de Jerusalém. Versículo 35. Para que sobre vós recaia, ou seja, caia todo o sangue justo derramado sobre a terra lá de Jerusalém, o mundo habitado. Não é a terra do Brasil, as terras da Alemanha, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Não, doutor. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo, Jesus falando em verdade. Quem mente são alguns líderes religiosos aí que vivem de mentira, vivem de fantasia, ensinando fantasia, vivendo como petepãs espirituais. Petepã, quem não se lembra de Petepã? Vivia de fantasia no mundo da lua. É assim que está vivendo os filhos de Deus. São filhos sim, são eleitos sim, mas vivem de fantasia, porque não tem conhecimento, esperando Jesus voltar para levar eles, subir sobre as nuvens com eles. Não querem morrer não. Vai ter que morrer, doutor. Nasceu, tem que morrer vocês. Todos nós vamos ter que passar. Cedo ou tarde nós temos que passar por esse momento. É triste, não é muito bom não, mas tem que passar. Porque ninguém quer ir embora. Quem é que quer ir embora? A morte é a única fila que ninguém quer furar a fila. Não, pode passar, fica à vontade, pode ir, vá. Ninguém quer. Mas na fila de um banco, né, na fila de um supermercado, seja onde for, num trânsito, entendeu? Eles querem ir embora logo, querem passar. Mas a morte é a única fila que ninguém quer furar a fila, ninguém quer passar. Não pode passar, vá à vontade, fica à vontade. Ninguém quer ir. Entendeu? Veja, continuando. Aí ele diz aqui, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que geração? A presente. Que geração é essa que Jesus estava falando? A presente geração. Era uma geração futura do século 21 ou a presente geração? A geração contemporânea de Jesus. A geração ali que Jesus estava falando. Meu irmão, é muito claro, meu irmão. É claríssimo. Até quando, meu irmão? Essas pessoas vão viver como petepães? Vivendo qualquer coisa que acontece, né? Tem uns aí que vivem assim, em função de desastres, né? De violências, de guerras. Eles olham os sinais. Que sinais, doutor? Sinais de quê? A geração que vivia de sinais foi essa mesma geração, a geração de Jesus. Eles pediam sinais, viviam de sinais, eram os judeus que viviam de sinais. Esses sinais aí não tem nada a ver conosco. Isso aí sempre existiu e sempre vai existir. Terremotos, guerras, peste, fome, violência, tudo vai existir. E a cada dia que passa, o número de seres humanos na Terra vai crescendo no mundo global. Então a tendência é aumentar tudo, violência, tudo, meu irmão. Não existe essa, doutores. Então veja, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Era a presente geração ou era a geração futura? De 2000 anos depois, de 20 séculos depois, a geração do século 21, do século 22, do século 23? Não, doutor. Será que tem que agora que desenhar, meu irmão? Só se desenhar, ainda não dá jeito. Sabe por quê? Por causa da soberba, da prepotência, da arrogância, da jactância, de achar que sabem tudo, só que não, que só eles é quem sabe. Não, doutor, erraram feio, eu também errei. Porque eu aprendi errado, mas hoje não, meus olhos abriram-se, foram iluminados e hoje eu consigo enxergar, viver no descanso do Pai. Enquanto está acontecendo as coisas aí, eu estou no descanso. Temos que viver no descanso do Pai, ô glória. Como é bom a gente saber dessas verdades. Simples, limpas e claras e objetivas, ô glória. Então veja, é claríssimo e contra fatos não há argumento. Era a geração presente, a geração
que Jesus estava falando ali, a geração contemporânea de Jesus. Para terminar, vamos para Apocalipse. Apocalipse, eu quero terminar com Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 18 e o capítulo 19. Vamos ler um versículo do capítulo 18. Apocalipse 18, versículo de número 20, diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. Alegra-te sobre ela, ó céu. Sobre ela o quê? Sobre a cidade. Sobre a grande prostituta. Sobre Jerusalém, que se prostituiu, que vivia em adultério espiritual. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque João já estava vendo. João já estava vendo o Apocalipse acontecer. Porque já Deus julgou. Deus julgou ou vai julgar? Deus julgou. Já teve o julgamento do grande trono branco. O julgamento onde os mortos e os vivos foram julgados. Não existe mais julgamento hoje para essa geração. O julgamento hoje, o juízo hoje é na nossa consciência, meu irmão. Nós sabemos o que fazemos errado e o que fazemos certo. Então veja, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A pergunta é, doutores, meu Deus, qual foi a nação da terra que matou os profetas e que a ira de Deus, o juízo de Deus veio sobre aquela geração para vingar? Foi o dia da vingança do Senhor contra aquela geração, contra aquela nação, aquele povo que matava os profetas. Olha, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Qual foi? O Brasil matou os profetas? Os santos? Foi o Brasil? Foi a Alemanha? O Japão? A China? Estados Unidos? Rússia? Paraguai? Uruguai? Alemanha? França? Argentina? Foi? Não, doutor. Foi Israel. Foi Israel. Então ali foi o dia da vingança do Senhor. Vamos lá ver agora o capítulo 19, versículo 1. E depois destas coisas, entendeu? Era algo que estava presente. Veja que Jesus falou. Desta geração serão cobradas, né? Será cobrada o sangue derramado dos profetas. Veja o que Jesus falou. Desta geração. E aqui olha, aparece novamente a palavra desta. Olha. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor, nosso Deus. Veja, meu irmão, vou ler novamente. E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor, nosso Deus. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Veja, está falando do juízo que estava acontecendo ali. Pois julgou a grande prostituta. Julgou ou ainda vai julgar? Olha o tempo do verbo. E aí, doutor? Não aprendeu o que é conjugação verbal, o tempo do verbo? Vocês tão estudados, tão sábios, tão metidos a sabe tudo, só que não, meu irmão. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta. Quem era a grande prostituta? Jerusalém, Israel, a geração ali do século I. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vingou ou não vingou? Quem foi que matou os profetas, os enviados? Israel, meu irmão. Não foi o Brasil nem existia nessa época. Nessa época aqui, esse livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 64 e 68, antes da parousia, antes do juízo de Deus. Veja, versículo 3. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Veja, e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões,
que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor reina ou ainda vai reinar? O reino já foi estabelecido ou não? Doutor, não faça isso, doutores. Não faça isso, meu irmão. Aceite, meu irmão, aceite. Aceite que vocês erraram. Nós aceitamos que nós erramos em algumas coisas. Entendeu? Algumas coisas vocês falam a verdade e é verdade. Ensinam algumas coisas que são verdadeiras. Mas a maioria está errado, doutores. Então veja, meu irmão, essa palavra que eu deixo. Então peço a vocês que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários. Amém? E até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.